que a Bíblia diz sobre comer carne na Semana Santa? Origem do costume, tradição ou mandamento? Ao longo dos séculos, a tradição cristã desenvolveu costumes e práticas que muitas vezes se entrelaçaram com a fé popular e a reverência pelos momentos sagradosos. Entre essas tradições, uma das mais conhecidas é a abstinência de carne durante a Semana Santa, especialmente na Sexta-feira da Paixão. Mas, diante do peso desse costume, uma pergunta ecoa no coração de muitos fiéis: comer carne durante a Semana Santa é de fato um pecado? Ou seria apenas uma imposição cultural, uma herança religiosa que foi ganhando força ao longo dos tempos até se tornar um tabu em muitos lares cristãos? Para compreendermos com profundidade essa questão, é preciso viajar aos tempos bíblicos, retornando ao coração das Escrituras, onde se encontram os fundamentos da fé cristã. A Bíblia, como revelação divina, sempre apontou para o espírito da lei mais do que para a letra. Os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo não vieram impor fardos pesados aos homens, mas trazer luz sobre a vontade de Deus. E é nesse espírito que se deve analisar a tradição de evitar carne na Semana Santa. Nos dias de Moisés, os israelitas receberam muitas leis alimentares, registradas com minúcia em livros como Levítico e Deuteronômio. Nelas, o povo foi instruído a distinguir entre os alimentos limpos e impuros. A carne de porco, por exemplo, era considerada impura, assim como frutos do mar que não tivessem escamas e barbatanas. Mas essa distinção tinha os propósitos cerimoniais e sanitários, refletem o chamado de Deus para que Israel fosse um povo separado. Ainda assim, em nenhum momento as Escrituras estabelecem que a carne em si fosse pecaminosa, exceto quando relacionada a práticas pagãs ou idolátricas. Com o passar do tempo, práticas religiosas foram se acumulando, muitas vezes desconectadas do propósito original da lei. Nos dias de Jesus, os fariseus impunham tradições sobre o povo, como se fossem mandamentos divinos. Lavagens rituais, jejuns, dias de guarda, tudo era controlado por um rigor que ultrapassava o que Deus havia ordenado. Cristo os confrontou diretamente dizendo: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Mateus 15:89. A crítica de Jesus não era contra a prática religiosa em si, mas contra a substituição da essência da fé por tradições humanas vazias de entendimento. Avançando para o Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo lidando com questões alimentares na igreja primitiva. Em Romanos 14, ele escreve com clareza sobre o respeito às consciências diferentes dentro da comunidade de fé. Havia cristãos que se abstinham de carne, não por considerá-la pecado, mas por convicção pessoal, ou por quererem evitar escândalos a irmãos mais fracos. Paulo afirma: "O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu." Romanos 14:3. A Semana Santa e o sacrifício de Cristo, o verdadeiro jejum que Deus a Semana Santa, é um dos momentos mais sagrados da fé cristã. É o tempo em que os corações são convocados a voltar-se para o mistério da cruz, para o peso do Gólgota, para o silêncio do túmulo e para a glória da ressurreição. É nesse período que muitos se lembram com mais intensidade do sofrimento de Cristo, dos açoites, da coroa de espinhos, do sangue derramado e do amor que não recuou diante da dor. Paradoxalmente, é também nesse tempo que surgem discussões sobre o que se pode ou não comer, como se o sagrado estivesse no prato e não no coração. E Jesus, o Filho de Deus, não veio fundar uma religião baseada em regras alimentares ou em aparências exteriores. Ele veio para transformar o interior do homem, arrancar o pecado pela raiz e instaurar um reino que não se mede por aquilo que entra pela boca, mas pelo que sai do coração. Durante seu ministério, ele confrontou uma religiosidade superficial que valorizava mais os ritos do que a misericórdia, mais a tradição dos homens do que a palavra viva de Deus. Em Mateus 23:23, ele diz com firmeza: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas ainda. Se o objetivo da Semana Santa é lembrar o sacrifício de Jesus, então o verdadeiro jejum que agrada a Deus não é apenas o alimentar, mas o espiritual. Isaías, o profeta, já havia advertido o povo sobre isso séculos antes de Cristo. O povo jejuava, humilhava-se com cinzas e vestes de pano de saco, mas continuava a explorar o próximo, oprimindo o trabalhador e praticando injustiças. Então o Senhor, por meio do profeta, brada em Isaías 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados. Esse é o tipo de jejum. Não se trata de evitar carne por obrigação religiosa, mas de quebrar o coração diante da crução. Não se trata de trocar a carne por peixe por mera tradição, mas de amar o próximo, de perdoar, de fazer o bem. É isso que Jesus ensinou quando foi questionado sobre os jejuns. Ele respondeu com sabedoria: podem porventura andar tristes, filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Mateus 9:15. O jejum, portanto, é mais do que um ato físico, é uma resposta espiritual à ausência, à saudade, ao anseio por Deus. Durante a Semana Santa, muitas pessoas jejuam ou se abstêm de carne, acreditando que isso agrada a Deus. E de fato, se feito com reverência, fé e propósito, isso tem valor espiritual. Mas o problema está em transformar isso em uma obrigação universal, em um peso religioso que oprime ao invés de libertar. A graça de Cristo não se manifesta por meio de dietas, mas por meio de vidas entregues. A cruz não foi erguida para criar cardápios sagrados, mas para redimir a alma humana. O sangue que escorreu do madeiro não santifica a ausência de carne, mas a presença do arrependimento genuíno. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele adverte contra uma religiosidade enganosa que se baseava em rituais, regras humanas e aparências de santidade. Em Colossenses 2:16 ele diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele reforça que essas coisas têm, na verdade, aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não tem valor real contra os impulsos da carne. Colossenses 2:23. A essência está em Cristo, e não nos ritos. Jesus, ao instituir a ceia, não falou sobre o que não deveríamos comer, mas sobre o que deveríamos lembrar. Fazei isto em memória de mim, disse ele, partindo o pão e oferecendo o cálice. A ceia simboliza a entrega de Cristo, a nova aliança, o sangue derramado, o corpo partido. O foco está no amor que se deu, e não na carne que se evita. A Semana Santa é, antes de tudo, um convite ao arrependimento, à contemplação da cruz, à renovação da fé. Reduzi-la a uma abstinência alimentar é empobrecê-la, é transformá-la em um fardo que Cristo nunca colocou sobre os ombros dos seus. Isso não significa, porém, que os costumes devam ser desprezados. Se alguém decide jejuar ou se abster de carne como forma de devoção, que o faça com alegria e propósito. Mas se outro não vê nisso uma obrigação e com consciência tranquila, se alimenta normalmente, que o faça com gratidão. O que não se pode permitir é que a religião tome o lugar da graça, que a tradição substitua o evangelho, que o prato se torne mais importante que o coração. Porque Deus sonda o íntimo, conhece as intenções e vê além das aparências.
O verdadeiro sacrifício que Deus deseja é um coração contrito. O verdadeiro jejum que Ele valoriza é aquele que nos move à compaixão, à justiça, ao amor. A Semana Santa nos chama à cruz e a cruz exige mais do que a troca de carne por peixe, ela exige entrega, fé, transformação. Comer ou não carne em si não santifica nem contamina. O que santifica é o sangue de Cristo. O que contamina é um coração endurecido. Que nesta Semana Santa, o nosso foco não esteja no cardápio, mas no Calvário. Que o nosso alimento não seja apenas o que entra pela boca, mas a palavra que sai da boca de Deus. Quando a tradição se torna julgamento, o perigo da religiosidade sem amor. A tradição, quando nascida do zelo puro e do desejo sincero de honrar a Deus, pode ser uma forma bela de expressão da fé. Ela conecta gerações, molda comportamentos, preserva valores. No entanto, quando essa tradição é divorciada do amor, do discernimento e da graça, ela se torna uma prisão invisível, um instrumento de julgamento, uma espada afiada que corta sem compaixão. Foi exatamente isso que Jesus combateu em sua jornada terrena. A religiosidade sem amor, a prática sem coração, a devoção que se esquece da misericórdia. No contexto da Semana Santa, esse fenômeno é perceptível em algo aparentemente simples: comer carne. Quantas pessoas são censuradas, criticadas ou até mesmo hostilizadas por consumirem carne vermelha durante esse período? Quantos são colocados sob olhares de reprovação por não seguirem a tradição como os outros? A pergunta que ecoa no coração do verdadeiro discípulo de Cristo é: quando foi que o Evangelho se tornou uma lista de alimentos permitidos ou proibidos? Em que parte da cruz Jesus condenou o que se come e não? O Senhor nunca foi complacente com o pecado, mas também nunca foi conivente com o legalismo. Ele tocou o leproso, perdoou a adúltera, entrou na casa de Zaqueu e permitiu que uma mulher pecadora lavasse seus pés com lágrimas. Ele não julgava pelas aparências, ele via o que ninguém via. E o que ele viu em todas essas pessoas não foi o exterior, mas um coração em busca de perdão, um espírito quebrantado, uma alma faminta por redenção. Quando os fariseus o acusavam por comer com pecadores ou por permitir que seus discípulos colhessem espigas no sábado, ele os confrontava com a verdade. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2. Essa mesma lógica se aplica à tradição de não comer carne na Semana Santa. Se ela serve para lembrar, refletir, consagrar, que seja feita com liberdade e entendimento. Mas se ela se torna instrumento de julgamento, então perdeu sua essência. A religiosidade que julga o outro por causa de um alimento revela um coração mais preocupado com regras do que com almas. Isso é um perigo espiritual. É um caminho que afasta da cruz em vez de conduzir a ela. Paulo advertiu com firmeza: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Romanos 14. O julgamento, quando alimentado por tradições religiosas, se disfarça de zelo, mas carrega em si o veneno do orgulho espiritual. É o mesmo espírito que levou o fariseu a orar no templo, dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens. Lucas 18:11. Enquanto isso, o publicano do fundo da alma clamava: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus afirmou que foi este último quem desceu justificador. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A tradição de evitar carne na Semana Santa, embora carregada de significado para muitos, precisa ser resgatada em sua essência. Ela não pode ser instrumento de condenação, não pode ser medida de santidade. A fé cristã não é uma religião de aparências, mas de transformação interior. Jesus declarou: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Mateus 15:11. Palavras duras, julgamentos precipitados, acusações contra irmãos sinceros. Isso sim contamina. Isso sim entristece o Espírito Santo. O apóstolo Paulo enfrentou esse dilema na igreja primitiva.
Havia judeus convertidos que ainda guardavam dias sagrados, praticavam jejuns e se abstinham de carne sacrificada aos ídolos. Outros gentios convertidos não viam problema em comer de tudo, desde que com consciência limpa diante de Deus. Paulo não os dividiu, pelo contrário, os exortou à unidade, ao respeito, à compreensão mútua. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria, no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Ele sabia que o amor é o elo perfeito da fé. O perigo da religiosidade sem amor é que ela cria um cristianismo sem Cristo, um sistema de regras, mas sem graça, uma lista de proibições, mas sem transformação, uma aparência de piedade, mas sem poder. Quando a tradição se torna lei e a lei se torna julgamento, o coração se endurece e a cruz perde seu significado. A cruz não foi erguida para nos tornar fiscalizadores da fé alheia, mas para nos tornar servos, irmãos, peregrinos no mesmo caminho da salvação. Comer carne na Semana Santa, se feito com respeito, com fé e sem escândalo, não é pecado. O pecado está em usar essa prática como medida de santidade. Está em apontar o dedo, em colocar fardos, em desviar o olhar do essencial. A cruz de Cristo nos chama à humildade, e a humildade reconhece que cada um está em um estágio diferente da caminhada. Que uns jejuam em silêncio enquanto outros celebram em gratidão. Que uns se abstêm, enquanto outros se alimentam, mas ambos podem agradar a Deus se o fizerem com sinceridade. A fé cristã não é baseada em dieta, mas em graça. Não se sustenta por costumes, mas por convicções nascidas do Espírito. O que o Senhor deseja é um povo que ama, que acolhe, que perdoa. Um povo que não mede a fé do outro pelo que ele põe no prato, mas pelo que carrega no coração. O verdadeiro sinal do discípulo não é a abstinência de carne, mas a presença do amor. E onde há amor, não há espaço para o julgamento. Portanto, que nesta Semana Santa, cada um examine a si mesmo diante de Deus. Que os que se abstêm de carne o façam para o Senhor, e que os que comem o façam com gratidão. Mas que ninguém use sua prática para condenar o próximo, porque diante da cruz todos somos iguais, pecadores redimidos pela graça, não por rituais, mas pelo sangue precioso do Cordeiro. O que a Bíblia diz sobre comer carne na Semana Santa? A verdade que liberta. Ao longo da história, muitas tradições foram incorporadas à prática da fé cristã. Algumas com boas intenções, outras como heranças de costumes culturais e religiosos. Uma delas é a ideia de que durante a Semana Santa, comer carne, especialmente na Sexta-feira Santa, seria pecado. Mas a grande pergunta que ecoa diante do trono da graça é: o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Qual é a base bíblica para essa crença? Há mandamento, orientação ou ao menos um princípio espiritual que condena esse ato? A resposta, com toda a clareza da Escritura, é não. A Bíblia não afirma em nenhum lugar que comer carne na Semana Santa é pecado. O que ela nos ensina é algo muito mais profundo do que regulamentos alimentares. Ela nos chama à liberdade, à consciência, à reverência e ao amor. Primeiramente, precisamos compreender que o conceito de Semana Santa, como é celebrada hoje, não existia no tempo bíblico. Embora os eventos da última semana de Jesus, da entrada triunfal em Jerusalém à sua crucificação e ressurreição, sejam descritos com detalhes nos evangelhos, a instituição de uma semana litúrgica dedicada a esses acontecimentos surgiu séculos depois, especialmente com o avanço do cristianismo no mundo romano. Portanto, não há nenhuma ordenança direta de Jesus, dos apóstolos ou dos profetas que determine práticas específicas para essa semana. Tampouco proibição de alimentos. Em segundo lugar, quando examinamos os evangelhos, percebemos que Jesus nunca estabeleceu regras alimentares como condição de salvação. Pelo contrário, ele libertou os seus seguidores dessas amarras. Em Marcos 7,19, ele afirma com autoridade: não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora. E o próprio texto completa: assim purificou todos os alimentos.
Essa é uma das declarações mais diretas de Jesus a respeito da liberdade alimentar dos seus discípulos. O que contamina o homem, segundo ele, não é a carne que entra pela boca, mas o mal que sai do coração. Paulo, apóstolo dos gentios, também lidou com esse tipo de discussão nas igrejas que plantou. Em 1 Coríntios 8, ele fala sobre comer carne sacrificada aos ídolos, um tema delicado na época, e mesmo assim, ele ensina que o alimento por si só não tem poder espiritual sobre o homem. Ele escreve: a comida não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. 1 Coríntios 8:8. O que Paulo ensina é que a consciência diante de Deus é o que importa. Se alguém come com fé e sem escândalo, não peca, mas se a prática causa tropeço ao irmão mais fraco, então o amor deve guiar a liberdade. Em Romanos 14, Paulo aprofunda esse pensamento. Havia discussões sobre alimentos e dias especiais, e ele exorta a igreja a evitar julgamentos desnecessários. Ele diz: um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Romanos 14:23. Ele vai ainda além. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Verso 6. O foco está na motivação do coração, e não na rigidez de costumes. A tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa, por exemplo, é um costume popularizado especialmente pela Igreja Católica, associando esse gesto ao luto pela morte de Cristo. Porém, biblicamente, isso não é mandamento. Pode até ser um símbolo de reverência, mas nunca uma exigência divina. E quando algo simbólico se transforma em um dogma rígido, que julga, condena e aprisiona, ele perde sua essência. A liberdade cristã não é licença para o pecado, mas é libertação da religiosidade que escraviza. Em Gálatas 5:1, Paulo clama: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Deus nunca impôs, nem no Antigo nem no Novo Testamento, um mandamento que condene o consumo de carne em uma data específica como a Semana Santa. O que ele sempre buscou foi um povo que o adorasse em espírito, e em verdade, um povo cujo coração estivesse rendido, cuja fé fosse viva, cuja obediência brotasse do amor e não do medo. Em Colossenses 2:16, Paulo escreve algo crucial: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ele alerta que muitas dessas práticas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. Por isso a resposta bíblica é clara: não é pecado comer carne na Semana Santa. O pecado está em julgar o próximo por fazer ou não fazer isso. O pecado está em colocar regras humanas acima da graça divina. O pecado está em substituir a cruz por tradições, o arrependimento por aparência, a liberdade por rituais vazios. Jesus não morreu para criar um novo sistema de regras alimentares. Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. A maturidade espiritual nos chama a discernir o essencial. Se alguém deseja se abster de carne como um gesto pessoal de consagração, isso é louvável. Mas se alguém, com a consciência limpa, deseja se alimentar normalmente, isso também é aceitável diante de Deus. O que não podemos fazer é usar o que é opcional como se fosse obrigatório. O Evangelho é simples, profundo e libertador. Ele nos chama à santidade verdadeira, à comunhão com o Pai, ao amor uns pelos outros, e nesse caminho o que comemos ou deixamos de comer é secundário diante daquilo que somos em Cristo. Portanto, nesta Semana Santa, ao lembrar do sacrifício de Jesus, lembre-se também da liberdade que ele conquistou para você. Não se prenda a tradições se elas se tornarem pesos. Não se afaste da graça por causa de regras humanas. E, acima de tudo, não permita que o julgamento religioso obscureça o brilho do Evangelho. Porque o verdadeiro alimento da nossa fé é Cristo, o pão da vida.
E o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e humilde. A carne no prato não define sua salvação. O cordeiro no coração, sim.